Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Investe Pra Você. Aqui quem fala é Thiago Cordeiro, o chairman do canal, o CEO, o CFO, o cara responsável pelas imagens de baixa qualidade e pelas loucuras que são ditas. No vídeo de hoje, nós vamos responder a pergunta ou o comentário, né, da Isadora Freire no vídeo que nós falamos sobre dividend yield. E que palavrinha esquisita essa yield, mas tudo bem. Então esse vídeo ele vai tratar de aspectos fundamentalistas, de indicadores fundamentalistas que me norteiam quando da necessidade de escolher uma ação. Só que antes de falar disso, por que, que hoje eu me promovi ao cara por meio de termos em inglês? Porque antes da vinheta e depois da vinheta, nós vamos olhar quem? A carta que o Warren Buffett, que é o chairman da Berkshire Hathaway, que ele enviou para os acionistas da empresa, né, demonstrando a posição que a empresa teve, como que a empresa está e etc. Então, primeiro nós vamos para a vinheta e depois vamos ao conteúdo do canal. Piriri, para! Um dia eu vou conseguir terminar uma vinheta dessa, mas até lá vamos que vamos. Então, para quem tem dificuldade de achar as coisas, eu tento gravar a tela do meu computador para mostrar onde que eu vou para obter as informações que eu preciso. Como a minha carcaça não é das mais bonitas e a gente não tem que ficar exibindo ela para aterrorizar as pessoas, eu mostro a tela do computador e tento ir de forma gradual aonde as informações que me interessam estão. Então, talvez isso te ajude quando você estiver escolhendo ou pretender escolher uma ação. Então, eu venho aqui no Google, aí eu coloquei o nome da empresa, né, Berkshire Hathaway, clico no acesso, eu vim aqui em relatórios anuais e percebam, gente, tipo assim, por que eu posso ser informal e vacaiado? Porque aqui não é vacaiado não, mas aqui é de uma simplicidade que é cabulosa. Então, assim, o cara é o maior administrador do mundo e mesmo assim você vê que tem simplicidade nas coisas. Então, eu vou gravando e fazendo essas loucuras. Aí você entra aqui, ano 2020, você clica aqui, clica em relatório anual, ele vai abrir o mesmo documento que eu estou na tela. Só que eu estou no arquivo em PDF porque eu fiz umas marcações. Então, qual que é o primeiro aspecto que eu gostaria de mostrar para vocês nesse relatório que ele apresentou? Aqui ele mostra a performance da empresa dele versus o S&P 500, que é o índice, um dos índices, né, que tem nos Estados Unidos. E é um dos mais famosos, se não o mais famoso. Todos os anos que eu destaquei aqui, essa informação, quando vem um número e ele está entre parênteses, significa que foi negativo. Ou seja, aqui em 1965, o valor de mercado, no caso, né, o crescimento, foi de 49,5. Já em 1966, foi negativo de 3,4. Então, eu fiz questão de marcar esse aqui do S&P 500, eu não vou nem entrar no mérito, porque, até um parênteses, né, as pessoas gostam muito de comparar o crescimento da carteira com o índice que tem ali competitividade no país. Então a gente vê muito pessoal gravando assim, quem bateu o fundo tal bateu o índice Bovespa. Como eu estou partindo do princípio que quem está acompanhando o canal ou está procurando informações para investir por conta própria ou está procurando conhecimento para acompanhar o que o profissional que está fazendo gestão da carteira anda fazendo. Então, esses números aqui, para mim, são irrelevantes. O meu foco é se a minha carteira cresceu ou caiu. Então, não estou preocupado se o índice foi maior ou menor, porque isso não vai me trazer dinheiro nenhum. Mas, todos os anos que a carteira dele foi negativa, foram destacados aqui. Exceto essa última linha, que na realidade é os juros sobre juros que ele conseguiu em média. Significa que ele teve 20% de crescimento ao longo desses 50 e tantos anos que ele está no mercado financeiro.
Por que que eu quis destacar os negativos? Você pode pensar porque brasileiro gosta da desgraça alheia. Na realidade, não é isso. O objetivo aqui é mostrar que até mesmo os melhores operadores do mercado financeiro passam por adversidade. Então, quando a gente tem uma carteira e ela começa a ficar negativa, bate aquela ansiedade, bate aquele desejo de vender, e às vezes a gente está simplesmente passando por um período que é passageiro e logo em seguida a sua carteira vai se recuperar, se você escolheu boas ações, observando alguns fundamentos. Olha para vocês verem, em 2008, a carteira dele desvalorizou 31,8%. Então, imagina o cara fazendo uma gestão de bilhões, tendo uma perda de 31,8%. É um valor muito considerável. Então, a gente tem que ter paciência, principalmente que agora, estou gravando no dia 3 de 3 de 2021, a gente ouve os especialistas falando que a tendência nossa é piorar, né? E aí, outro ponto que eu achei interessante é que, reforçando aquela tragédia brasileira que a gente gosta, ele teve um investimento negativo de 11 bilhões, que ele adquiriu essa empresa de... Na realidade, ela mexe com produção de peças, trem de aeroespacial e etc. E a Boeing lá, que está com aqueles aviões esquisitos, não está trazendo retorno positivo nenhum. Mas disso aqui, o que eu gostei mais foi essa parte que ele fala que ele pagou muito por uma companhia. Ou seja, ele entende, essa é a minha interpretação do texto, que o preço é um dos valores que o investidor deve atentar. Então, ele até comenta aqui embaixo que ele fala assim, que essa aquisição dessa empresa, ela não foi o primeiro erro dele, mas foi um dos maiores. Não um dos maiores, né? Mas ele fala que é um grande erro. Então, você vê mais uma vez o lado de que os grandes também erram. E o que, que a gente pode tentar fazer quando a gente vê isso aqui? Tentar aprender, internalizar e falar: se eu errei e eu mantive a escolha dessa empresa por algum motivo, mantenha. Se os fundamentos que te levaram a escolher a empresa não são mais os mesmos, eventualmente você deveria cogitar abandonar a empresa. Antes abandonar com prejuízo de alguns por cento do que o prejuízo da carteira inteira. Essa é a minha opinião e é o que eu aplico para a minha vida. Ah, mas aí o que, que eu faço? Aí você faz o que você achar melhor. Então, assim, eu estou tentando dar essas informações para te mostrar e tranquilizar, porque lá no ano passado, quando eu comecei a mexer na bolsa, se eventualmente eu tivesse assistido algo ou lido algo sobre essas questões de oscilações que são momentâneas e etc., talvez eu tivesse mais estômago e tranquilidade para lidar e não tivesse feito tantas bobagens, embora também tantos acertos que nos trouxeram até aqui, né? Nessa parte aqui, o que mais me chamou a atenção é que ele acredita que para investir em empresas, tem que ser empresas que tenham competitividade e durabilidade, e que a administração da empresa seja capaz e que ela tenha caráter. E o aspecto que está aqui no finalzinho, o preço. Então, o que que a impressão que eu tenho dessa carta do Warren Buffett? Ele procura empresas sólidas, com uma administração decente e com um preço que seja razoável. Nesse preço aqui é que vai entrar a questão dos fundamentos, que vão ser os 4 indicadores que eu vou falar adiante. Só que eu quero mostrar para vocês uma parte que eu achei muito interessante nessa carta. Nessa parte aqui, o Warren Buffett, de novo eu vou para trás de alheia, ele tem 3 empresas que ele está no negativo, que é o custo da aquisição dele, está nessa linha, e o valor de mercado. Óbvio que o custo dele está 108 bilhões e a lucratividade dele está mais do que o dobro. Ou seja, o cara é um fenômeno e ponto. Não tem o que dizer. Só que ele ficou negativo nessas aqui. Vocês acreditam que por causa dessa negatividade ele vai vender essas ações? Provavelmente não. O que ele vai fazer? Sentar, esperar e essas ações seguramente vão recuperar. E aqui eu destaquei a Apple e não marquei a Apple inteira, por óbvio, né? Ele
ela custou para ele 31 bilhões e está com um lucro aqui de 120 bilhões. Só que o que eu queria que vocês observassem da Apple? A gente ouve falar que o Warren Buffett é buy and hold, que ele compra e segura para a vida inteira e vai morrer, etc. Algumas ações, de fato, ele tem há muito, muito tempo. Só que a Apple, pela escrita dele, faz parecer que ele entrou nela no final de 2016 e no começo de julho de 2018. E aí ele vem e comenta, desde quando ele entrou nela, o que eles têm recebido? Eles recebem dividendos regulares, média de 775 milhões ao ano, e também, em 2020, o que ele fez? Ele vendeu uma parte, uma pequena parte das ações que ele tinha, para levantar 11 bilhões. O que ele fez com esses 11 bilhões? Em tese, ele comprou algumas empresas que estavam com o preço descontado, que têm durabilidade e que são bem administradas. O que eu sei aqui é essa Verizon, o Chevron e a outra eu não sei chutar qualquer não. Eu não faço ideia aqui, mas pode ser alguma outra aí. São três que eu na época eu vi que ele comprou. Ou seja, de 2016 para cá, a gente não tem aquele prazo, lapso temporal gigante. E a gente percebe que a Apple, ela descolou muito o preço, ela teve uma valorização muito boa. Se a gente entrar no site do Investing, eu gosto muito desse site aqui, ó, a Apple, código dela nos Estados Unidos, a ação, que é estoque, e Nasdaq, que é onde ela está sendo negociada. Aí você clica e ele vai abrir essas informações da Apple. Você vem aqui na análise técnica, né, do gráfico técnico, clica nele, você vai ver o preço da cotação do dia, mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte: quando a gente vem aqui embaixo, você pode marcar assim, eu quero ver os últimos 10 anos da empresa. E aí ele vai te mostrar em linhas o que foi feito. Então, quando a gente vem em 2016, tá vendo que aqui na parte baixa lá, eu vou mexer no mouse embaixo, vem mudando, ó, 2016, 1101, 1003, tá vendo? Então, ali é o quê? O 10 é o mês. Então, ali está no mês de outubro. Então, vamos supor que no final de 2016. Então, ele entrou aqui na casa dos 28. Depois, em julho de 2018, ele entrou de novo. Aí você para o mouse mais ou menos na linha assim, você vai ver, ele entrou na casa dos 47. Então, vindo para 2021, ela está a 123. Para fins de análise, conveniência e oportunidade de negociações, para ele fez sentido desfazer dela e comprar outras ações que possivelmente estavam com um preço muito bom e que tenham competitividade e que são bem administradas. Agora eu vou passar para o que eu faço quando eu vou analisar os fundamentos da empresa para saber se a gente faz ou não a inserção dela na carteira. De novo, eu já tinha até falado no vídeo, num dos vídeos, que se você olha os fundamentos da empresa, você está projetando para um futuro. Então você não está com a intenção de comprar e vender rapidamente. Embora você possa comprar, depois chega à conclusão que não faz sentido e vende. Mas aqui eu peguei uma empresa que é a Vivo, que é o código dela é Vive T3. Aqui tem o preço da cotação do dia anterior, né? E os indicadores que eu observo para saber se a empresa tem ou não potencial de fazer parte da minha carteira são esses quatro aqui, ó. Embora ele selecionou o mês ali, mas são esses quatro. O que eles representam? Vou passar um por um rapidamente. Esse LPA é o lucro por ação. Significa que no ano as suas ações da empresa tiveram uma valorização de tantos reais. Ou seja, no ano de 2020, o lucro por ação da Vivo foi de R$ 2,82. Você entrou em 2020 com R$ 10 por ação, né? E terminou 2020 com R$ 12,82. Ou seja, é o que ela agregou de valor por ação. Esse indicador aqui, o valor patrimonial, ele, para mim, ele significa
o conjunto de direitos, deveres, ativos e passivos que uma empresa tem. Então ele vai falar quanto que supostamente deveria valer a ação. Você pode até parar aqui que ele escreve uns termos mais técnicos, mas aí eu estou falando a interpretação que eu acho que facilita o entendimento. Então você tem o valor patrimonial significaria que a ação da Vivo deveria valer R$ 41,13. Só que ela está sendo negociada a R$ 43,48. Já esse indicador, o preço sobre lucro, ele indica em anos quantos anos levaria para você reaver o capital investido a partir do crescimento da ação. Ou seja, se as suas ações crescem por ano, média de 2,82, quantos anos levaria para você reaver o capital investido? X. E no caso desse aqui, que vai ser o preço sobre o valor patrimonial, ele indica quantas vezes o preço da ação está mais caro do que o que em tese ela deveria valer. Isso aqui eu gosto de associar com a seguinte metáfora, né? É como se você chegasse para o mercado e falasse assim, mercado, eu quero comprar na sua mão uma nota de R$ 1. Aí o mercado vai virar para você e falar assim, não, eu te vendo uma nota de R$ 1. No caso da Vivo, para ele te vender essa nota de R$ 1, ele vai te cobrar R$ 1,06. Ou seja, ele vai falar assim, não, essa nota de R$ 1 aqui que está escrito Vivo nela, ela vale mais do que o que está no valor patrimonial dela. Então, meu amigo, se você não me der R$ 1,06, você não leva ela. Para quem gosta de história, tem lá o tal do investidor inteligente que fala que esse indicador aqui, que é o preço sobre lucro, em tese ele deveria ser 15 vezes o máximo que você deveria pagar por uma empresa. Até 15 vezes. E esse aqui, salvo engano, até 1,5. Ou seja, a Vivo extrapola um tiquinho aqui, mas está abaixo aqui. Se você olhar o rendimento de dividendos dela, 7,7% ao ano. A inflação está na casa dos 4 e pouquinho. Em tese, eu diria que a Vivo paga bastante bem em relação à inflação. E outro ponto que eu olho depois que eu faço essa peneirada é ver os últimos 3 meses. Quanto que ela lucrou? Bilhão. Quanto que ela lucrou nos últimos 12 meses? Bilhão de novo. Essa é uma empresa que passaria numa peneira minha? Sim. Qual que seria o próximo passo para eu decidir se eu vou investir ou não nessa empresa? Vou nos relatórios dela para analisar o que a empresa diz aos acionistas para o futuro, o que ela planeja, quais são as dívidas que eventualmente ela tem e que podem representar uma dificuldade, porque se a empresa é honesta, ela vai te falar isso. Então, essa aqui eu mostrei para vocês uma que está na média, que tem mais ou menos o que é Benjamin Graham, que é o escritor do Investidor Inteligente, né? E que o Warren Buffett foi aluno dele e segue mais ou menos a teoria dele. Então são esses dois aqui que vão falar até 15, até 1,5. Então eu vou passar agora, só para gerar tumulto, porque a gente gosta de confusão, para uma empresa que eu não teria na minha carteira fundamentalista, ou seja, para o longo prazo. Magazine Luiza. Por que eu não teria? Lucro por ação da Magazine Luiza no ano passado, 5 centavos. Significa que você entrou com R$ 10, chegou no final do ano com 10,05. Quanto que é o valor dela, que deveria ser o valor dela, considerando patrimônio, dívidas, obrigações, deveria ser R$ 1,14. Ela está custando R$ 24,27. E aí você que faz a análise. Ah, compensa? Não compensa. Quantos anos que levaria para você ver o capital investido simplesmente olhando o lucro por ação? 463 anos. E a questão do indicador que deveria ser 1,5 vezes só maior, aqui está 21,38. Então, cada um sabe de si e decide as coisas, né? Uma empresa que eu gosto e que eu compro com alguma frequência é a Sanepar. Se você olhar os números dela, você vê o lucro por ação dela, R$ 3,30. Ou seja, você começou o ano com 10, terminou com 13,30. Quanto que ela deveria valer?
22,97. Quanto que ela está valendo? 19,76. Quanto tempo que você demoraria para recuperar o capital investido a partir do lucro das ações? Praticamente 6 anos. E se você fosse comprar uma nota de R$ 1 estampada com o nome Sanepar, você pagaria 86 centavos. Aí você deve se perguntar assim, mas por que que uma ação desvaloriza tanto e ela continua sendo boa, em tese? Porque o mercado, de tempos em tempos, gente, ele vai ter uma loucura que eles vão desvalorizar empresas boas para atender interesses dos grandes fundos de investimento. Eu até posso depois gravar um vídeo sobre uma teoria que eu li num livro que fala dessa questão associando o mercado financeiro a um armazém. Que de tempos em tempos os grandes investidores tentam manipular e mexer para provocar o caos ou euforia e tirarem proveito disso. Como a Sanepar teve aquela questão de não deixar aumentar o preço da tarifa no percentual que a empresa e os acionistas queriam, aí o mercado financeiro falou que ela não serve, que não vale nada, para mim, continuo comprando. Por quê? Ela tá barata pelos indicadores fundamentalistas, eu não estou te dizendo que tá barato você comprar, porque eu sei que é senhor de si, meu filho, não é comigo. E o rendimento dela, que ela te paga em dividendos, 5% sobre o capital investido. Lucro nos últimos 3 meses, milhões, milhões. Então, a gente tem, de fato, na minha opinião, uma empresa que ela é sólida. E só para reforçar aquela ideia de que a maioria das notícias que, pelo menos eu tenho visto, estão indicando que a gente está indo por um caminho de bear market, né, de mercado em queda. Eu vi essa reportagem hoje na Bloomberg e mais um parêntese, todos os sites que eu acesso, gente, eles vão estar com as informações na descrição do vídeo. Então, só reforçando aquela tese. Por que que eu mostro a tela? Para vocês verem o que que eu faço. E aí, cada um vai criando autonomia, se quiser criar autonomia, porque se não quiser também ninguém sai da inércia e cada um fica aí. E aí, no site da Bloomberg, tem uma informação de que os consumidores juntaram 2,9 trilhões no mundo e que isso pode eventualmente levar à recuperação da economia global. Então, o que a gente tem de informação? Tem muito dinheiro no mercado, tanto para as empresas, que a gente viu no ano passado, bancos centrais liberando crédito, 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 e as pessoas juntando. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, então é natural que a gente faça uma reserva a mais, que a gente tenha uma precaução, já que a gente não sabe o que vai ser feito das nossas vidas nesse período. Feitas essas considerações, antes de encaminhar para o encerramento do vídeo, eu gostaria de dizer que, como regra, os vídeos que nós vamos produzir vão ter essa média de 20, 20 e poucos minutos, porque eu não estou gravando com tanta frequência, porque se o canal eventualmente virar um fenômeno e as pessoas demandarem mais, aí a gente diminui um pouco e tenta condensar os trem. Mas, a princípio, meu objetivo é dar o máximo de informação sem esconder nada. Então, tipo assim, pulo do gato, não tem. O que tem de dados está aí, está acessível. Se virem para estudar, procurem aprender, porque eu, pelo menos, consegui ter um rendimento decente no ano passado, mas eu quebrei muita cabeça, eu li muito, eu corri atrás de informação. É um processo muito doloroso, mas que eu acho que vale o esforço. E esse projeto desse canal aqui me proporciona usar vocês como cobaias. Porque quanto mais eu ensino e tento passar um conhecimento, em tese mais eu aprendo. Porque antes de gravar eu reestudo, analiso e vamos que vamos. Então vou encaminhar para o encerramento do vídeo. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Que o canal já está com 17 seguidores. E vamos que vamos. Só deixando aquele pedido básico, né, do Quarteto da Ternura. Inscreva-se no canal, deixe comentário, ative o sininho para receber vídeos novos e deixe o comentário aí falando bem ou mal, o que a gente pode melhorar ou não, porque o objetivo é trazer conteúdo de qualidade e informações que eventualmente ajudem vocês aí nesse processo de sobrevivência às adversidades da Bolsa, né? Um forte abraço a todos e até o próximo.